Efésios capítulo de número 3. A Bíblia diz assim, verso 14, 3:14: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, primeira dimensão, o comprimento, segunda dimensão, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Jesus, eu te agradeço por essa leitura, e eu sei que grandes coisas serão reveladas, porque onde tu juntas o teu povo para revelar, tem coisas grandes a serem ditas. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos, essa palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite fala sobre ambiente, conhecer esse ambiente onde a manifestação da graça dele é real, conhecer os instrumentos da ceia e o que eles produzem na vida daquele que crê, conhecer a minha estrutura frágil, fraca, e a plenitude do poder que há em quem? Em Deus. Mas eu começo, para a gente entender a profundidade do que Paulo está fazendo. Paulo está preso. Paulo está preso em Roma, e lá na cadeia, dentro da cela, ele está preocupado, porque as pessoas não estão tendo acesso à palavra. Não tendo acesso à palavra, não poderiam crescer. Não tendo acesso à palavra, não poderiam engrandecer o nome de Deus. Então ele estava preocupado em como esta palavra chegaria a eles, já que ele estava preso. E a Bíblia diz que eu me ponho de joelho. Essa expressão é muito forte. A causa pela qual eu me ponho de joelho. Primeiro a gente precisa entender quem é que está dizendo que está se pondo de joelho. Quem está se pondo de joelho é um judeu. E judeu não se ajoelha para nada. Você não vai encontrar um judeu fazendo oração de joelhos. O judeu, ele entra dentro da sinagoga de pé. Um judeu não dobra seus joelhos para nada. Mas Paulo está dizendo que por causa do evangelho de Cristo ele vai se pôr de joelho. Ele está dizendo, há um Deus que é supremo, que é poderoso. Presta atenção na profundidade disso. Deus está dizendo assim, que Paulo, escreve Paulo, deixa escrito isso aí. E ele escreve dizendo, eu não ponho de joelho por outra coisa, mas pelo evangelho de Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra, eu me ajoelho diante da grandeza dele. Só há um jeito das pessoas conhecerem a Deus, é se eles verem um motivo da grandeza que esse Deus é. Paulo está dizendo assim, por ele eu vou me ajoelhar. O motivo de eu estar de joelhos diante de Cristo é porque eu sei que eu sou pequeno e ele é grande. É porque eu sei que eu posso ser judeu, a minha tradição religiosa não me permite se ajoelhar, mas diante do conhecimento da graça dele, eu me ajoelho diante dele, eu me prostro, eu não me importo se alguém vai me questionar. Essa é a grandeza de Deus. Deus está dizendo que Paulo, ele está tão preocupado que ele vai dizer, por esta razão eu dobro os meus joelhos perante quem? Pai. Queridos, presta atenção nisso. Tem tanta gente dobrando os joelhos diante de homens.
Tem tanta gente se dobrando diante de instituições. Tem gente se dobrando por causa do salário que tem. Tem gente que é dobrado, que é modificado a forma de pensar, só por causa de uma oportunidade. Tem gente que está mudando a sua forma de vida, só para ter a oportunidade de conseguir o que está querendo. Não é porque encontrou uma razão. As pessoas se dobram diante de homens, se dobram diante de amores, de paixões, se dobram diante de prazeres, de ter alguém. Quantas mulheres, quantos homens se dobram diante de quem ama, só para ter aquela pessoa perto. E Deus está dizendo assim: eu quero um povo que dobre-se diante do Pai. Paulo não está dobrado diante de homens, nem de instituições, nem de leis. Ele está dobrado dentro de uma cela, de joelhos, diante de Deus. E sabe o que é que eu aprendo mais? É que às vezes a gente só dobra o joelho quando a gente está passando por alguma crise, porque a gente vai buscar o que a gente quer. Aí a gente dobra os joelhos. A gente dobra os joelhos não por causa de ninguém, mas por nós. Dificilmente nós vamos para os joelhos se curvar diante de Deus, para que outros alcancem a graça do conhecimento. Olha o que ele vai dizer, ó. Olha o versículo de número 14, 15. Ele vai dizer: do qual toda a família no céu e na terra tomam o seu nome. O que ele está dizendo? Esse Deus que eu estou dobrado diante dele, todo o céu se dobra e toda a terra. Mas eu não me dobro. Não, pastor, eu não acredito em Deus. Esse negócio de se dobrar é para crente. Eu tenho um recado para te dizer. A Bíblia diz que no final dos tempos, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Aracamandaiassás. Pode ter reis, príncipes, que por orgulho não se dobram diante de Deus agora, mas vão se dobrar na eternidade, porque a Bíblia Sagrada diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar. Você pode ficar orgulhoso como você quiser. Você pode nem se quebrar diante de uma pandemia como essa. Não tem problema não. Se dobra não, meu irmão. Eu a cada dia, quando eu acordo, que eu olho para um Deus que parou o mundo. Estão querendo dar, não, isso é uma conspiração. O que é conspiração? O nosso Deus está no controle de tudo. Ele mostrou que sem nenhuma arma, sem nenhuma metralhadora, sem nenhum revólver, Ele botou todo mundo dentro de casa. Ele parou uma economia sem precisar força. Aí eu entendo quando ele diz: não é pela força nem pela violência, mas pelo poder do meu Espírito. O poder do Espírito de Deus subjuga todo orgulho humano. Você pode endurecer o pescoço e dizer que não quer. Você não quer hoje, mas se Deus fizer o caminho, Ele ajeita o caminho para você chegar. Não tem jeito. Ele pega você e diz: não quer? Eu vou te mostrar que tem que passar por mim. A minha esposa conversava comigo e antes de eu vir, e tudo dá mensagem para mim. E ela, no almoço, ela conversando, eu acho que ela deve estar assistindo. Aí a Keila disse assim para mim no hora do almoço: rapaz, agora é interessante. Agora gente que nunca pediu oração, gente que tinha resistência ao Evangelho, está dizendo assim: ora por mim, ora pela minha casa, levanta uma campanha lá por mim.
E aquele disse que as amigas chegam e dizem assim: ó, obrigado, deu certo. Não tem jeito, irmão, vão ter que se dobrar. Não tem para onde correr. O ser humano precisa de Deus. Céu e terras. A terra pode ser orgulhoso como for, tem que se dobrar. É interessante que o orgulho do ser humano, ele termina se dobrando diante do poder do Senhor. Presta atenção. Tem gente que é tão orgulhoso e assim: eu não acredito em Deus. Aí Deus manda um câncer. Um médico todo cheio de orgulho diz: eu sei, eu dou jeito em tudo. Aí ele pega um câncer que ele não consegue dar jeito. Aí a pessoa, ele manda para casa e diz assim: ó, fica com ela alguns dias, aproveita, proporciona um bem-estar para ela, porque ela vai morrer. Aí depois de 2 anos a pessoa volta, e ele vai ter que engolir, vai ter que se dobrar diante do poder de alguém que manteve ela viva por 2 anos. A irmã Laíse e o irmão Antônio, Diácono Antônio, os médicos têm que se dobrar. Quem é que faz isso? Só Deus. A Laíse tem um problema de anemia fosfor. A anemia fosfor é uma anemia que, primeiro, que uma mulher grávida não pode ter isso. Toda grávida, a primeira coisa que o médico faz é uma anemia se ela tiver. Antes da cirurgia é feita uma bateria de quê? De exames. E na bateria de exames, a primeira coisa que o médico vai ver é se ela tem anemia. Se ela tiver anemia, primeiro é tratada a anemia para depois a criança nascer. Agora dá glória, porque Deus faz dobrar todo mundo diante do poder dele. Aí Deus pega uma mulher com anemia fosfor, tendo que fazer transfusão de quê? De sangue. Transfusão de quê? De sangue. Sustenta a gravidez dela. Os médicos dizem: ó, nós vamos tirar a criança, mas vai ser preciso ela passar alguns dias na UTI pré-natal, porque é o nascimento de uma criança que a mãe teve problemas na gravidez, e ela não pôde ter de forma normal, esperar os 9 meses. Aí Deus pega, nasce a criança sem nenhum problema. E aí Deus é tremendo. Eu disse para ela aqui no dia, orando por ela, disse assim: Deus te deu a criança, você ainda doente, para que a criança te curasse. Agora vem a coisa mais forte: depois que a criança nascer, isso vai ser curada. Aí medicina tem que se curvar diante do nosso Deus. É quando nós somos crentes de verdade, é quando nós recebemos a Deus de verdade, que o mundo tem que se curvar. O único que transforma um homem é Deus. O único que pega um homem usuário de drogas e transforma num homem de bem é Deus. O único que pega um presidiário, transforma ele num homem bom, num homem digno, controlado é Deus. E o mundo tem que se curvar. E Paulo está dizendo, antes dele dizer por que ele está orando, ele está dizendo: eu vou dobrar os meus joelhos diante daquele que é digno, diante do Pai, do qual o céu e a terra também se dobram. Eu acho interessante o céu. Sabe como é que o céu está? Isaías diz que ele tem uma visão do trono de Deus. Ele está sentado no trono e o sectel dele está enchendo o templo. Sectel quer dizer a ponta da orla do vestido de Jesus. Não é nem ele, é a ponta. A ponta da orla encheu o templo.
e a fumaça subia, e o fogo. E ele diz que viu anjos serafins voando, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com outras ele voava. Ele viu, no João vê no Apocalipse pessoas prostradas, seres prostrados, anjos prostrados, serafins prostrados. Não é nem ajoelhado, logo prostrado. Além de ajoelhado, com a cara o quê? No pó, estendidos, dizendo, mais ou menos assim, prostrado, eu deitado no chão, assim, totalmente lançado ao chão, diante do poder que é dele. E ele está dizendo, é diante desse Deus que eu me ponho de joelho. Ele continua, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais robustidos com poder pelo Espírito, no homem o quê? Interior. Ele está dizendo, eu não estou dobrando os joelhos por mim, eu estou dobrando o joelho para que vocês, para que o mundo seja, volta para aquele versículo, seja tão robustido, quer dizer tão fortalecido. Eu quero que vocês sejam fortalecidos pela riqueza da sua glória, com poder pelo homem, pelo Espírito ao homem o quê? Interior. Aí o versículo 17, segura que é tremendo. Olha aqui para mim. Primeiro, tem gente que não entende o cristão. O cristão verdadeiro, ele começa a se transformar dentro. O homem interior a cada dia está mais forte. A convicção de que não precisa brigar, porque Deus é quem é o Senhor da vingança, é o Senhor do poder. Então ele não precisa discutir com ninguém, porque dentro dele as convicções são fortes. Você perdeu a chance da glória. Eu vou repetir. Quando a gente tem um homem interior fortalecido, a gente não se abala com as coisas que acontecem ao nosso redor. O homem interior está robustecido, forte, fortalecido por Deus. Isso é tremendo. Alguém me fez um dia uma pergunta: como é que você suporta tantas coisas que vêm contra você? Eu disse: é porque meu homem interior, ele está tão forte que o exterior nem se importa, está cortado nem nada. O homem interior está forte. Vocês não entenderam não. Eu vou dar um exemplo claro do que é o homem interior fortalecido, robustecido pelo Espírito Santo. Olha como é forte. O homem interior robustecido, não importa o que acontece fora, porque dentro dele está forte. Escuta. E a minha oração nesta noite é que todos os que estão aqui, como os que estão em casa, como os que assistem esta live, sejam fortalecidos como um homem interior pela presença do Espírito Santo. Mas o maior exemplo claro disso é Estevão. Acho lindo Estevão. Estevão é um pregador ousado, que pregava Jesus quando não era para pregar. Prenderam Estevão e ele começa: tá certo, vocês vão me prender, vocês fazem o que vocês quiserem comigo, mas me deixa me defender. E ele começa a defesa, e ele começa a dizer: o meu Deus foi o que abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho e deixou Israel passar. Ele acertou contas com Faraó. E aí, alas, ele começa a dizer: o meu Deus é o Deus que deu força para Davi derrubar o gigante Golias. Ele continua sendo o mesmo. E quando ele terminou, ele disse: você vai ser morto agora. Diga assim: como é que mata quando o interior está vivo? Meu filho, você não entendeu como é que mata alguém que o seu interior está vivo. Você mata a carne, rapaz, mas não alcança a alma. Ei, uma pedra não alcança a minha alma, uma palavra não pode alcançar a sua alma. Que palavra Deus está nos dando nesta noite? Ei, uma ofensa, um levantar-te falso não pode alcançar a sua alma.
perca de um emprego não pode abater a minha alma. Uma alma fortalecida em Deus não se abate por perdas dessa terra, mas almas fracas se abatem. Almas fracas se desesperam. Almas que não foram fortalecidas no Espírito de Deus não aguentam as pressões dessa terra. Mas uma alma fortalecida em Deus, ele sabe: no mundo eu posso ter tribulações, aflições, mas o meu Senhor já venceu este mundo. Olha para a morte e diz: onde está a morte? O teu arquilhão, o meu Cristo já venceu. Ninguém cala a alma de um adorador. E Saulo está em pé. Saulo está em pé. Esse Paulo que escreveu isso está em pé, vendo Estevão ser apedrejado. E cada pedra que bate nele, parece que mais forte ele fica. Você acredita em revelação que desce do céu? Olha o que Deus está mandando eu dizer. Escuta. Ele está dizendo assim para mim: quando alguém tem uma alma fortalecida no Espírito, um homem interior fortalecido no Espírito, as pedras, em vez de machucar, o aproximam mais de Deus, o tornam mais forte diante de Deus, o fazem crescer muito mais. Desertos só mata e só faz sofrer quem não tem Ele. Mas desertos na vida de quem está crescendo em Deus, ele ajuda este homem a ser diferente, a sair como profeta de lá, a sair como discípulo de lá, a sair conhecedor dele de lá. Só de jogar nas pedras. Quando as pedras vão batendo nele, em vez de ele se entristecer, ele olha para o alto e vê o céu. Quem? Jesus de pé. Como se fosse assim, estou de pé. Você conseguiu me botar de pé? Não, você não entendeu. Eu vou mostrar para você. É mais ou menos assim, quando eu passar, vocês ficam de pé, tá bom? É mais ou menos assim, Quando alguém fica de pé, é porque foi algo muito espetacular. Ou então vai passando alguém muito importante. Eita Jeová. Se eu sou o presidente da República do Brasil, está aqui, o senhor é militar, na hora que eu passar o senhor vai. Ainda bate continência. Passou pelo outro de pé, o outro também. É assim ou não? Quem pegou? Eu vou repetir. Sentem-se. Aí lá vai uma autoridade, alguém que merece ser honrado. E o presidente passa em revista. Dá glória agora. Na terra, pode sentar, tem alguém que está honrando o céu. Na terra tem alguém que o homem interior dele é tão poderoso, tão forte e tão ligado ao céu, que nem se importa com o que está acontecendo aqui. Pode jogar a pedra que jogar, pode ter a dificuldade que tiver, eu estou olhando para Deus. Mas não é qualquer um que vai ficar de pé, é Jesus. E Jesus fica de pé, ele é o grande, mas ele fica de quê? De pé, para honrar um pequeno que está se tornando grande na terra. Quando o homem interior está crescendo, Márcio, está ficando forte, ele começa a aparecer com o próprio Deus. Eita Jeová. Lembra? Cristão, um Cristo pequeno. Estevão está crescendo tanto como homem interior,
que ele vai fazer o que nenhum homem na terra fez até hoje, só ele e Jesus. Ele olha para quem está apedrejando ele, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem está entendendo? Quando o homem interior nosso está crescendo, Cristo agiria. Sabe o que é lindo? Olha aqui para mim, ó. Pastor, me explica melhor. Quando o cara chega, né? Quando eu cheguei no Evangelho, eu mentia, eu enganava, eu era infiel. Quando eu fui deixando Cristo crescer dentro de quê? De mim, mas eu não consegui mais ser infiel. Eu não consegui mais mentir. Tudo em mim. Você não entendeu? Sabe por que você é infiel? Porque você é desse tamanhozinho aí dentro. Ai, macanás. Você mente, você que está em casa. Sabe por que você mente? É porque você é desse tamanhozinho aí de valor aí dentro. Porque no dia que tu crescer em valor, quem conhece Deus não mente, porque Deus jamais mentiria. Quem cresceu em Deus não é infiel, porque Deus nunca foi infiel. Tá ficando gostoso. Eita. Você acredita que eu tenho que correr, porque hoje é culto de Santa Ceia. Mas vamos para frente. Olha o versículo 17, em que Cristo habita pela fé nos vossos corações, o desejo dele, que vocês cresçam interiormente. Eu não estou aí, mas a minha oração é que o Espírito Santo vos fortaleça. Vocês creem que essa palavra que eu estou pregando, eu estou dizendo, Deus vai fortalecendo lá, ela vai chegar a lugares tão distantes, a pessoas tão longe, vai alcançar corações tão distantes. Eu acho tremendo isso. Ele diz: além de você crescer no homem interior, eu quero que Cristo habite pela fé no vosso coração. Habitar não é passar um momento. Habitar não é passar o quê? Um momento. Habitar é continuidade, é continuidade, é horas e horas com Ele presente. Sabe o que eu acho tremendo? É que quando Jesus estava conversando com aqueles dois homens, descendo, dois discípulos descendo o caminho de Emaús, quando ele chega lá no final, ele não aguenta e diz assim: ei, fica com a gente essa noite, fica conosco essa noite. Ele parte o pão e desaparece. Ele diz: o nosso coração, será que nosso coração... Quando Cristo habita numa casa, esta casa passa a viver tudo que a presença desse hóspede faz. Meu Deus do céu. Oh Deus, isso é... Deus está falando comigo assim. Tem gente que a gente põe para ficar na nossa casa um mês, botou tudo em bagunça. Ele causou problema, briga, contenda, discussão. Põe ele para ficar um mês na nossa casa, e esse mês que ele fica, ele traz paz para casa, ele traz explicação para a nossa vida. Quem está entendendo? Ele traz conselho, que quando aquele visitante diz assim: eu vou me embora, vai não, fica mais um tempo, foi tão bom a tua passagem aqui. Cristão verdadeiro, onde chega, o pessoal não quer que ele vá embora. Vai não, fica mais. Sabe, a toda glória seja dada para Ele, toda honra seja dada para Ele. Mas eu viajo para pregar fora, e eu chego numa cidade, aí o pastor olha para mim e diz assim: ô pastor Gudes, nós não temos um hotel para botar o senhor fica na casa de fulano? Eu disse: pois não, meu pastor, pode ter certeza, eu fico. E eu gosto desta coisa, porque eu coloco à prova a presença de quem na minha vida? De Deus. Aí eu chego ali, a pessoa me recebe: ó pastor Gudes, esse quarto aqui é o seu, ó. Aí eu disse: rapaz, esse quarto aqui só ele tem ventilador. Ele disse: é porque aqui só tem um ventilador.
E eu disse: e esse ventilador vai ficar comigo? Ele disse: o senhor é nosso convidado, a gente se vira, fica com o ventilador, pastor. E aí quando e eu vendo aquele vento, que eu nunca dormi de ventilador, não é fácil, num calorzão, era berriobró, e aquele vento quente, parecia que ele vinha com gelo, porque eu me sentia honrado na casa deles. No meu coração vinha uma resposta: eu tenho que dar a esse povo o melhor que eu posso, a melhor parte de Deus que eu tenho. Aí eu sentava na mesa, já era pregando. Eu me arrumava: pastor, nós vamos para o culto. Eu disse: vamos, mas antes vamos conversar aqui. E eu conversei, eu dava vazão para que Deus falasse coisas sérias no meio daquele povo. E Deus ia dando norte para a família, direção para a esposa, para o marido, para os filhos. E eu olhando para aquilo, e quando chegou o dia de eu ir embora, ele disse: vai não, pastor, esses foram os 3 dias mais felizes da minha vida. Vá não, fica com a gente mais um pouco. Que a sua presença em um lugar faça as pessoas dizer: não sai não, tua presença me trouxe alegria. Tua presença só me traz o quê? Alegria. Tua presença, Senhor, me traz alegria. Que você seja alegria onde você chegar. Pastor, a minha vida não é assim, ó. Eu sempre, onde eu dou, causa problema. Eu tenho um recado para te dar. Nesse lugar você conhece um Deus que você é transformado em paz, em alegria para as pessoas que estão em sua volta. Vamos para frente. E agora no versículo de número 18. Peraí, o 17 é interessante. Olha o que ele vai dizer. Olha o 17. Que Cristo habite nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em quê? Em amor. Presta atenção: arraigados, com raízes no amor. Não existe melhor forma da gente se firmar, porque a raiz fixa a planta. A raiz sustenta a planta o quê? Em pé. Paulo está dizendo que o que sustente a vida de vocês, que mantenha vocês de pé, seja o amor. Não qualquer amor, mas o amor que vem dele. Eita Jeová. Verso de número 18. Pois compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Bom, agora ele está falando de conhecimento. Deixa eu dizer para você, o conhecimento de Deus, ele está disposto para aqueles que são mais íntimos dele, para quem o busca com mais intimidade, tem direito a revelações que os outros não têm. Não, pastor. Vamos lá, presta atenção. Deus revelava, ele tinha 500 discípulos, mas o que ele revelava para os 500, ele não revelava para os 70. Tem coisa que a gente fala para 500 pessoas, mas quando é 70 são mais chegados, a gente fala coisas mais profundas. Prepara para dar glória. Mas Deus revela para os 12 o que não revela para os 70. Nós temos 12. 12 é uma quantidade menor, são os discípulos. Ele revelava para os discípulos coisa que ele não revelava para 70 que o seguiam. Agora vai dar glória, que o negócio vai ficar mais estreito. Dos 12, ele tinha 3 que ele revelava coisas que ele não revelava para os 12, só para os 3: Pedro, Tiago e João. Pastor, está na Bíblia isso? Tá? Ele chegou um dia e disse assim: acordem, Pedro, acorda Tiago e acorda João, deixa os outros aí. E os outros, Senhor? Só vocês 3, vem comigo. Subiram um monte, e era um monte da transfiguração. Quando eles chegaram lá, o Senhor se transfigurou. Ficou de um lado Moisés e do outro Elias, e eles conversavam. Diga assim: quem busca conhecimento de Deus
com verdade e sinceridade, vai ouvir o que outros não ouvem, porque são só multidão no meio da igreja. Aleluia! Tem muita gente que é multidão. O evangelho cresceu no Brasil. O evangelho cresceu no Brasil. Mas os íntimos ainda são poucos. Os sinceros ainda são poucos. Os que querem ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer posição são poucos. Pastor, mas Deus não vai mais fazer nenhuma diminuição não. Vai. Pastor, só que dos 3, Deus tinha um que ele não revelava para os outros o que revelava para ele. Eu me alegro com Deus. Quem busca crescer em Deus ouve coisas que os outros não ouvem. Quem não quer uma vida simples, mas uma vida transformada por Deus, vai ouvir coisas que os outros não ouvem. Pastor, isso não é bíblico? É. A Bíblia diz que tinha 3 que ouviam os segredos, mas tinha um que era mais chegado do que todos. Não porque Deus tivesse escolhido ele, mas porque ele escolheu Deus. Quem entendeu, eu vou falar de novo. Muitos aqui foram escolhidos por Deus. Na verdade, a Bíblia diz que não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. Agora, entre os que Ele escolheu, você está aqui porque Ele escolheu. Você está na sua casa ouvindo essa palavra porque Deus escolheu. Mas entre todos os que Ele escolheu, tem uns que já escolheram Ele também. Agora, Senhor, não é o Senhor também. O Senhor é minha escolha. Jesus estava lá sentado, e no dia da ceia, Ele diz assim, para todos. Ele diz para todos: nesta noite, um de vocês vai me trair. Aquele que mete a mão comigo no prato. Ele disse isso para Mateus, ele disse isso para todos os outros discípulos. Nos evangelhos, Marcos fala isso, Mateus fala isso, Lucas fala isso. Quando ele disse que um ia trair, aí todos perguntaram: sou eu? Aí quando eles perguntaram: sou eu? Pedro olha para ele e diz assim: João, tu que é mais perto dele, pergunta quem é. É lindo! Aí ele põe a cabeça no peito de Jesus. Imagina ele botando a cabeça, ouvindo o coração do mestre, olhando para ele e diz assim: diz para mim quem é, Senhor. E aí, no Evangelho de João, só está no Evangelho de João, Jesus diz assim: para os outros eu vou dizer que é aquele que mete a mão no prato, para você eu vou dizer que é aquele que eu molhar o pão e der para ele. Glória a Deus! Oh Deus! Os outros discípulos viram Judas sair e disseram: como ele tem o dinheiro, ele foi comprar alguma coisa para dar para os pobres. Só João sabia que Judas era o traidor. João sabia, porque quando ele viu Jesus colocar o pão molhado, ele disse: olha para mim, ó, o que eu der, esse é o traidor. Isso eu estou só revelando para você, porque você é tão íntimo meu, que o seu coração não vai odiar Judas, vai pensar como eu penso. Você acha pouco? Eu vou te provar mais ainda, que tem uns que Deus revela coisas que não revela para outros. João, você vai ser preso na ilha de Patmos. Ele é jogado dentro de uma caldeira quente e não morre.
levado para a ilha de Patmos, ele vai ter a revelação do Apocalipse. Ele disse: a você eu revelo o que vai acontecer no fim dos tempos. A você eu vou revelar. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que você tenha sede de Deus, que você tenha escolhido o mesmo Deus. A palavra que eu tenho para você que está aqui, para você que está em casa assistindo essa live, é que você tenha escolhido Deus. Se Deus é a sua escolha, você não vai se conter em conhecer pouco dele. Você vai investigá-lo. Você vai adentrar no seu rio de conhecimento. Para terminar, ele fala do conhecer o amor de Cristo. Sabe o que eu acho interessante? É que o meu mestre, o seu mestre, ele tem conhecimento para dar para as pessoas, mas é para quem quer. Conhecê-lo em largura, em comprimento, é só para quem permite isso. Eu termino a mensagem nisso aqui: só para quem permite isso. Teve um dia que o Senhor acordou e foi caminhar na praia. Eu imagino que ele estava com os discípulos para caminhar na areia e contemplar. Era um dia qualquer naquela caminhada de Jesus. Só quando ele chegou na areia, a multidão o apertava e tentava ouvi-lo. Ele então teve que, por causa que a multidão o apertava e tirava da areia, ele teve que ir para o barco. Sentou no barco e começou a pregar. E do barco ele vai pregar uma parábola. Ele vai pregar uma parábola assim, ó: um semeador saiu a semear. Ele não pregou que foi um pedreiro, um carpinteiro, não, um semeador. E aí está a profundidade. Um semeador sabe ou não semear? E o semeador saiu a semear. Ele lançou uma semente. Ele lançou a semente e ela caiu aonde? No caminho, na beira do caminho. Para quem não sabe, caminho, de tantas pessoas passarem, a terra fica compacta. Diga, compacta. Ela não está macia, ela está compacta de tantas pessoas pisarem. Então a semente não entra na terra, ela fica apenas sobre a terra, e sobre a terra ela não nasce. O semeador lançou a palavra, mas tem corações que estão ainda fechados, que a palavra bate, mas não consegue adentrar. São corações que não se permitem serem maleáveis, transformados. São corações cheios do eu, que querem razões, que estão dizendo para si mesmo: eu não quero isso, não é desta forma, quando eu estiver preparado eu vou. E esse coração não aceita a palavra que está sendo lançada. Veja na sequência o que Deus vai dizer. Ele disse que ele lançou a semente e ela caiu em um terreno pedregal, de pedras. Ele encontrou um pouquinho de areia, fez uma raiz, mas como não tinha mais onde a raiz ser feita, ela morreu. E o que são corações de pedras? São pedra não vai nem para frente, nem para trás. É um estado totalmente terminal. Ele não vai nem para frente nem para trás, não há mudança. A pedra não muda. Quem está entendendo? A pedra ela não muda. Tem gente que não tem disposição de mudar e não dá espaço para que a palavra te mude. Então o que é que acontece? Não vai crescer. Aí ele jogou a semente e a semente caiu no meio do quê? Dos espinhos. Ela encontrou terra, fez raiz,
Mas quando quis crescer, os espinhos não permitiram. E aí os espinhos são dificuldades. Às vezes você quer crescer, mas para crescer, dificuldade. Porém ele lança uma semente e ela cai aonde? Em uma terra boa. Sabe o que é uma terra boa, mas é uma terra fofa, macia, que a semente começa a entrar. Ela entra na terra e a sua raiz começa a crescer. Pastor, por que o senhor botou isso? Para você entender o versículo de número 18. Vamos lá? Ele diz que tem que crescer o que? Bora. Na largura, fala. Largura, comprimento, altura e profundidade. Eu vou terminar com o mistério dessa palavra. Olha como é forte, ó. Uma raiz de uma planta, quando ela entra no solo, a primeira coisa que ela faz é ela começa a o quê? Criar largura na terra. Ela começa a enlarguecer na terra. Depois o comprimento dela fica maior. E aí, para ela crescer em cima, ela tem que ter profundidade. Quanto maior for a altura de uma árvore, maior será a profundidade da sua raiz. Você nunca vai ver uma árvore grande com uma raiz rasa. Sabe o que eu acho lindo? É que tem plantas, árvores, que a raiz fura até rocha. Quando ela começa a se fortalecer na terra, ela vai quebrando até regiões rochosas. Isso é lindo. Porque quem está crescendo com Deus aqui dentro, não importa o terreno que está sendo, ele está fazendo raízes, ele está fazendo profundidade, ele está crescendo. Um dia eu fui pegar uma plantazinha, não sei como é o nome daquela planta, parece com aquele quebra-pedra, mas não é o quebra-pedra. E aí eu peguei, as folhazinhas dele são frágeis e tudo. Eu peguei ele aqui e eu puxei. As folhas vieram tudo embora. Ficou sem nenhuma folha, mas o galho ficou lá. Eu arranquei até o tronco, mas a raiz não veio. É aquela que dá em jardim, no meio da calçada, não tem? Que a gente, para limpar, a gente corta, mas depois vai ter que limpar de novo, porque vai crescer. E eu tentei arrancar e não consegui. Aí a pessoa que estava vendo eu limpar dizia assim: ó, no próximo mês vai ter que limpar de novo. Eu disse: por quê? Porque você arrancou o caule, você arrancou a folha, mas a raiz dele ainda está dentro da terra. Quem está entendendo, irmão? Deus está dizendo que você tem que ser essa planta. Pode arrancar minhas folhas, pode arrancar até meu tronco, mas se a minha raiz estiver dentro da terra, se a minha raiz estiver em Cristo, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer novamente. É por isso que você estava desviada, mas voltou para Cristo, porque a raiz ainda estava na terra. Paulo também, parece que Paulo aceitou. A Paulo aceitou, né? Fez o primeiro plantio. Que a tua raiz seja profunda, filho, e que você não a abandone. Edinaldo, você só voltou junto com a Larissa porque as raízes de vocês estavam ainda na terra. O problema é quando a minha raiz for arrancada da terra. E tem uma palavra como essa, pastor? Tem. João diz: o reino de Deus está próximo. O machado já está posto no tronco, na raiz. Só tem um que arranca com raiz e tudo. Esse é Jesus. E que ele não arranque você,
com raiz e tudo. E finalizo dizendo, para que possais, e no versículo de número 19, ele vai dizer, tudo isso é para que você conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios da inteira plenitude de Deus. Eu quero ser esse um, Senhor, que tu revela coisas que não revela para 3. Ou você pode dizer, eu quero ser os 3, Senhor, que tu não revela para os 12. Senhor, eu quero ser um dos 12, que tu não revela para os 70. Senhor, eu quero ser um dos 70, que tu não revela para os 500. Mas bom é ser um daqueles que Deus revela coisas grandiosas. Aí o Senhor diz assim, os meus segredos e as minhas revelações, que dão profundidade, largura e comprimento, eu só tenho para aqueles que são humildes e que me buscam pela madrugada, como se dissesse, o Senhor é a minha prioridade. Fica de pé. Oh Deus, Deus falou muito comigo de manhã, imagino mais ainda agora à noite, e tem falado com você. A primeira coisa que eu quero convidar você que veio aqui, que não é evangélico, que está passando por dificuldade, sua árvore está quase seca, já não tem mais lágrimas, fica aqui de frente para mim, aqui ó, filho. O Deus que eu preguei nessa noite é o Deus que não faz promessas. Ele tem palavras de verdade. Ele tem palavras de verdade. Não são promessas. Promessas pode ser que não sejam cumpridas, as de Deus se cumprem. Mas eu não quero que você esteja pelas promessas ou pelos problemas que você está passando, mas é porque você quer encontrar esse Deus, conhecê-lo de verdade. Um Deus que você talvez ouviu falar, mas não com a intimidade que você começou a ouvir nessa noite. Quer entregar a tua vida a Jesus, filho? Quer servir a esse Deus de todo o teu coração? Tem alguém na live? Tem alguém no Instagram? Facebook? Ninguém? Vamos dobrar nossos joelhos, eu e você. Fecha os teus olhos, filho. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu amor, da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. Eu quero raízes em ti, Senhor. Os meus desertos são tão grandes. Eu tenho uma filha que precisa de ti. Eu tenho uma filha que os diagnósticos, mas eu tenho um Deus que eu estou aceitando agora, que faz a ciência, os médicos, vai em socorro da minha filha, porque a minha vida a partir de agora se o Senhor fizer na vida da minha filha, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, eu não te largo, porque tu continuas sendo meu Deus. Amém. Continue com os olhos fechados. Senhor Deus, recebe a vida da Marília, que de joelhos se entrega aos teus pés, que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador. E eu te peço agora, Pai, com ousadia, por esse bálsamo e por esse Espírito que toca a vida, que tocou a vida dela, que toque também na vida da sua filha. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, eu vou te botar de pé, não abre não, tá? Eu tenho uma surpresa para você. Com os olhos fechados, não abre. Só quando eu disser.